Olá, eu sou Eduardo Ribas e vou apresentar para vocês hoje o Atitude de Homem. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre beleza versus lábia. Por que a gente vai falar sobre isso? Muitos homens eles acreditam que se eles não forem bonitos, eles não conseguem conquistar uma mulher. Eles acham que o único atributo que o homem pode oferecer é o da beleza. Por quê? Porque é isso que a gente acaba vendo em filmes, em novelas, em diversos casos, na mídia, que o homem bonito, ele fica com mulher bonita. E não é o caso. Existem diversos casos que acontecem de um homem que não é o homem mais bonito do mundo, que ele consegue, através da lábia dele, conquistar a mulher mais linda do mundo. Porque a mulher não é tão ligada assim na beleza externa, na beleza do seu rosto. Por quê? Porque a mulher ela se apaixona por quem você é, pela forma que você trata ela, pela forma que você conversa com ela e pelo que ela sente de você. Então, por que isso é importante? Porque muitos homens já falaram, vêm conversar, falaram, mas eu não sou bonito, eu não vou conseguir falar com aquela mulher. Eu não sou bonito, ela não vai ter interesse em mim. Vamos dizer uma coisa, é óbvio que todo mundo se interessa pela beleza, isso é comum. No primeiro estágio, todo homem, toda mulher se interessa por beleza, mas ele não é o fator decisivo. Por que ele não é o fator decisivo? Porque a partir do momento que você conversa, que você expõe seu interesse, que você demonstra que você é interessante, a beleza ela já passa para um segundo plano. Então, por isso que eu sempre digo, a lábia vence a beleza. Um homem que ele sabe conversar, um homem que ele sabe demonstrar o interesse dele, que ele sabe usar o poder do convencimento a favor dele, ele consegue o que ele quiser, não só na vida pessoal, que é no caso do jogo da conquista, como também na vida profissional dele. Um homem de atitude que sabe usar bem a sua lábia é um homem que ele sabe expor o que ele pensa da maneira correta, em que ele atrai as pessoas para ele pela forma que ele sabe conversar, falar e pensar. A lábia não é mentira. O homem ele não tem que saber mentir, ele não vai mentir para a mulher ou no ambiente de trabalho. Ele simplesmente tem que saber usar o jogo de palavras, ele tem que então conhecer bastante das palavras para poder fazer um jogo delas, onde ele vai expor de uma forma mais bela, uma forma mais agradável e carinhosa, aquilo que ele está pensando na hora de externar para a garota. Então não confundam lábia com um homem mentiroso. A lábia não é o homem mentiroso, a lábia é o homem que sabe falar da maneira certa, da forma correta, sabendo usar o nosso português corretamente. Então ele sabe agradar o ouvido do ouvinte com aquilo que ele está falando. Mesmo que às vezes ele esteja falando algo que não seja interessante, mas passa a ser interessante de acordo com as palavras que você usa, da forma que você usa, com a tonalidade que você usa e com a maneira que você expressa o seu rosto e o seu corpo. Bom, o homem, para ele poder usar o poder da lábia, ele tem que ter um conhecimento prévio, ou seja, é um homem que ele tem que saber o que está acontecendo no mundo e no país e na cidade dele. Ele tem que ser informado, ele tem que ler notícia, ele tem que ler sobre atualidade, ele tem que saber sobre música, ele tem que saber sobre filme, sobre cinema, ele tem que saber sobre qualquer coisa no geral, porque quando ele vai conversar com uma pessoa, ele tem que saber processar toda aquela informação que ele obteve, ler muito livro, ele tem que saber ler, ele tem que saber utilizar toda aquela informação que ele captou, reunir dentro da cabeça, isso é coisa de milésimos, reunir dentro da cabeça dele na hora que ele for externar aquilo que ele pensa. Então, toda vez que você lê um livro, vê alguma coisa, lê uma notícia, assiste um filme, alguma coisa, você escuta uma música, você está usando seu cérebro para adquirir informação e essa informação é a forma que você pode passar para frente. Por exemplo, uma analogia, uma música, se ela não for bem trabalhada, ela não agrada o ouvinte, mas se ela for bem trabalhada, com um cantor legal, com uma cantora legal, ela vira hit.
É a mesma coisa. A gente tem que saber, a gente tem que aprender, vocês têm que aprenderem a usar o dom da palavra. E para você poder usar o dom da palavra, você tem que ter o dom do conhecimento. O conhecimento é simples, ele é gratuito, basta você usar o seu tempo ocioso para adquirir. E eu falo para vocês, leiam livros na internet, leiam livros físicos, leiam notícias, conversem, sejam pessoas antenadas no mundo, que isso vai ser muito bom para você que quer conquistar uma mulher. Porque nenhuma mulher gosta de homem burro, ninguém gosta de gente burra. Quanto mais informação, mais esperto, mais inteligente se fica, mais fácil se tornam as palavras. Bom, a partir do momento que você tem então conhecimento, você pode, e você começa a usar o dom da lábia, concomitantemente você tem que então usar o dom do convencimento. No jogo da conquista, você tem que saber usar as palavras para convencer a garota que você está interessado de que você é o par ideal para ela, que você é o homem para ela. Então você tem que saber convencer. E você vai aprender a desenvolver isso ao longo do tempo, conforme você for conversando com mais mulheres, for tendo mais conhecimento também da parte que que eu falei agora sobre conhecimento. Então você tem que saber como você vai falar para a mulher, da forma que você vai falar, que você vai externar, o seu rosto, com como que ele vai demonstrar para a mulher que você é ideal. Porque a mulher repara em tudo, a mulher repara no seu rosto, repara no seu corpo, repara no que você está falando, na sua posição, na sua linguagem corporal. O cérebro de uma mulher é muito mais parecido com um computador do que do homem. Então a gente tem que usar toda aquela informação que a gente tem para poder trabalhar em cima disso e conquistar a garota. Porque senão a gente não vai conseguir. Agora, eu repito, o homem que ele sabe conversar, que ele sabe falar, que ele sabe externar de modo correto, ele vai conseguir conquistar muito mais mulher do que um homem bonito. Porque o homem bonito, se ele não tiver conteúdo, ele não souber conversar, ele não tiver lábia, a mulher perde o interesse. Ela pode até ficar, dar um beijo nele, mas não é uma mulher que a mulher não vai ficar com ele, ela vai ficar com um homem que tenha conhecimento, que tenha toda essa bagagem que a gente está conversando aqui agora. Porque o interesse da mulher é esse. É alguém para ela passar o resto da vida. É uma pessoa que ela quer para ser o futuro namorado, o marido, que seja, ou só um cara que ela quer continuar ficando a longo tempo, a longo prazo. Então, para você conseguir conquistar alguém a longo prazo, você tem que ter algo a oferecer. No caso, o homem que tem lábia ganha do homem que tem beleza. Isso também é super importante na parte profissional. Por que ele é importante na parte profissional? Porque o homem que ele sabe conversar, que ele sabe expor o que ele pensa da maneira correta, de forma certa, no momento certo, que é o time que a gente chama, ele sabe então se posicionar da maneira certa na hora certa e consegue então, com bons olhos daqueles que estão trabalhando com ele, conquistar essas pessoas, que é o que a gente chama de líderes. Então essas pessoas que têm esse time, que têm essa bagagem, elas conseguem liderar outras pessoas. O que no campo profissional é muito importante, que são pessoas que motivam, pessoas que dão ideias, são pessoas que ajudam as outras pessoas e são bem vistas pelos empresários, pelos superiores, entre tantos outros cargos de supervisão das empresas e indústrias. Então, se você conseguir unir tudo isso, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, porque você vai ter muito mais conquistas. Então, se você souber fazer isso de modo correto, da maneira que eu estou tentando explicar para vocês, vocês vão conseguir, então, ter um sucesso maior na vida, profissional e pessoal. Vão conquistar mulheres, a mulher que você quiser, e vai conseguir ter o emprego que você quiser. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, apesar de curto. Espero que você se inscreva no nosso canal se você estiver acompanhando a nossa série. Se você gostou, clique em gostei. Se você tem alguma dúvida, clique aqui embaixo e deixe um comentário. Se tiver também alguma dúvida que queira falar diretamente comigo, você pode usar o e-mail do canal e a gente mantém uma conversa saudável. Espero que eu possa ajudar. Então, por hoje é isso. Um abraço.